Irmãos, então entramos oficialmente no ano 2021, ano da fidelidade, um ano onde Deus vai nos estruturar, nos fundamentar ainda mais para estarmos preparados para enfrentar nossa missão, nosso propósito nessa terra. É tempo de nos agarrarmos no Senhor, nas promessas de Deus, em tempos incertos, em tempos duvidosos. É tempo de nós conhecermos ainda mais a promessa que o Senhor tem para os filhos dele. E assim poder encontrar conforto, encontrar encorajamento e principalmente encontrar esperança. E esse é o tema também da nossa série de mensagens que se inicia hoje. A série Esperança, uma palavra, uma virtude, uma atitude tão importante nesses dias. De nos posicionarmos com expectativa em relação ao futuro, apesar das circunstâncias que estão à nossa volta. E antes de nós entrarmos propriamente no nosso tema de hoje, é importante que a gente entenda a diferença entre fé e esperança. Você compreende que existe uma diferença entre fé e esperança? Já parou para pensar sobre isso? Quando nós vamos estudar essas duas palavras, nós vamos perceber que elas têm significados diferentes. Fé está ligada à confiança, confiabilidade, comprometimento com aquilo que se pede. Fé, resumindo, é convicção. Na palavra de Deus, nós vamos ver em Hebreus, que fala que fé é a convicção, a certeza das coisas que se esperam. Então, convicção, certeza, não é um sentimento positivo, não é um desejo bom, não, é certeza. Já falamos sobre isso em outras celebrações, que a fé acontece aqui, em nossa mente, é convicção, não é uma coisa só sentimental. Porque se fosse sentimental, a fé, ela enfrentaria altos e baixos. Porque os nossos sentimentos, nossas emoções mudam constantemente. Mas a fé é uma certeza. E esperança, quando nós vamos estudar a palavra esperança, nós vamos compreender que esperança é colocar a expectativa em algo que já é esperado. Esperança é expectativa, tem a ver com a espera, com a forma como se espera algo. Então, se nós pudéssemos resumir essas duas palavras, fé é convicção e esperança é expectativa. E mais do que nunca, nós precisamos ter expectativa pelo futuro, pelas coisas que irão acontecer. E existe pesquisando, encontrei um comparativo legal para nós compreendermos um pouco sobre isso. Porque muitas vezes acontece de nós vermos, ou nós sermos essas pessoas que temos fé, mas não temos esperança. O que seria essa pessoa? É uma pessoa que acredita em Deus, que ama a Deus, que deposita a fé em Deus para viver o seu dia a dia. Porém, é uma fé que tem um fim nela mesma. Uma fé que faz a pessoa caminhar diariamente, mas não mostra um destino, um alvo. É uma fé sem uma expectativa pelo futuro. Ela não foca o futuro. Então, o perigo da pessoa que tem fé e não tem esperança é ter esse comportamento e se frustrar ao não receber imediatamente as recompensas esperadas. Afinal, ela vive o hoje, a fé é para o hoje. Deseja as promessas se cumprindo hoje. E nós temos que não só lidar com o aqui e agora, mas também ter nossos olhos fitos no futuro. Também existem as pessoas que têm esperança e não têm fé. São pessoas que acreditam que Jesus vai voltar, porém perderam aquela fé de acreditar na vontade de Deus diariamente, de caminhar o dia a dia com Deus. Aquela fé para o hoje. E eu já convivi com pessoas assim, e a gente brinca que são os cristãos suicidas. Que são aquelas pessoas, aqueles cristãos que eles têm um desejo pelo céu, mas parece que eles querem ir embora dessa terra ontem já. Não aguenta mais ficar aqui, essa terra é terrível, vamos para o céu. Eu só quero o céu, aqui não tem mais nada para mim. E eu lembro que convivendo com uma pessoa que se comportava dessa forma, ao mesmo tempo que era bonita a esperança que ela tinha do céu, a expectativa, dava um desânimo para viver nessa terra. Parecia que nós estamos aqui presos e que ruim está aqui, né? Deus apressa logo isso. É claro que nós temos o desejo de estarmos com Deus, mas também Deus tem promessas para se cumprirem nessa terra, propósitos do Senhor para a nossa vida nessa terra. Existem coisas que pertencem ao aqui. Então, nós temos que sim ter a fé para viver o dia a dia, também ter esperança para o futuro, para amanhã. O perigo, então, de ter esperança e não ter fé é esse comportamento que faz a pessoa falhar em cumprir sua missão nessa terra. Como ela pensa só no dia que vai chegar na glória, ela esquece que os seus dias aqui existem e estão acontecendo porque Deus tem um plano para ela. Em resumo, então, a fé é o elemento que nos faz caminhar todos os dias com Deus. E a esperança é a expectativa do destino futuro.
Por isso que a Bíblia fala de nós termos fé e termos esperança, essa expectativa. Então, quando eu exercito a fé, eu vejo Deus hoje na minha vida. Quando eu exercito a esperança, eu vejo Deus no futuro da minha vida, cuidando de tudo. Deus já está lá. Eu não cheguei lá ainda, mas Deus já está lá no meu futuro. Então, eu não preciso me preocupar, porque eu não vou estar sozinho. Deus tem algo preparado. Então, toda pessoa que tem esperança em Jesus, mostra isso através da sua forma de viver. Afinal, se a esperança é uma vida que mostra expectativa, tem a ver, então, com esse desejo, com esse aguardo, uma forma de se portar aqui que mostre que você realmente tem sua esperança firmada em Jesus. Na última palavra que nós tivemos, a primeira do ano, falando sobre o ano da fidelidade, o pastor Edson nos falou da importância de termos a esperança fundamentada, a esperança em Cristo. A nossa esperança está em Jesus, não está nas coisas desse mundo, não está em sentimentos, não está em pessoas, mas está em Cristo. Ele sim é o firme fundamento que nos garante ter uma esperança verdadeira. Então, se nós realmente temos essa esperança em Jesus, nós vamos mostrar isso na nossa forma de viver. E a palavra de Deus fala muito sobre esperança. Tem vários textos, mas hoje nós vamos falar sobre a esperança que santifica. O texto que nós vamos estudar está lá em 1 João, capítulo 13, versículo 1 a 13. Você pode acompanhar na tela. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Esse texto é um texto muito rico. Se nós fôssemos estudar o primeiro versículo ali, fala sobre identidade, de termos convicção que somos filhos de Deus. E fala, de fato, somos. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, você se torna filho de Deus, independente do que você sente. Se você se sente hoje mais amado, amanhã não, Deus te tornou filho, você é filho. E toda pessoa que é filha de Deus, ela tem essa esperança e esse desejo desse encontro com Deus. E ela entende que o seu propósito nessa terra é se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Por isso que João fala, nós hoje sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda a gente não sabe o que vai ser lá no futuro. Ou seja, quando Jesus aparecer, nós vamos ser transformados finalmente. Esse corpo nosso aqui vai deixar de existir, nós vamos receber um corpo glorificado. Nós não sofreremos mais as tentações que enfrentamos aqui, as dores, as lutas que estão presentes nessa terra não nos acompanharão. Nós teremos um corpo glorificado. Então, isso ainda não entra na nossa mente, na nossa dimensão de entendimento, o que será. Por isso que João fala, nós sabemos que hoje somos filhos de Deus. O que nos tornaremos quando Jesus vir, a gente não sabe ainda. Mas nós temos uma esperança, que quando Jesus vier, nós nos tornaremos igual a Ele, semelhante a Ele. Receberemos também esse corpo glorificado e esse direito de estar na eternidade com Deus. Então é muito rico esse texto, mas hoje nós vamos focar no verso 3, onde o apóstolo João afirma que aquele que tem essa esperança, nós poderíamos perguntar, que esperança é essa que ele está falando? É só a gente voltar ali nos textos. Ele está falando da esperança de que Cristo vai voltar. A esperança que nós seremos transformados, a esperança que nós somos filhos de Deus, mas ainda não estamos completamente prontos, estamos num processo. Então, quem de fato crê que Jesus vai voltar, crê que está num processo de transformação para se tornar igual a Jesus, crê que vai chegar um dia que no nosso encontro com Jesus nós seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, essa pessoa que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo. Esse é o comportamento de uma pessoa com esperança verdadeira em Jesus. Aqui nós vemos duas coisas importantes. Primeiro é que esperança não é esperar esperando. Esperança é esperar agindo. Esperança não é esperar esperando. Sabe quando você vê aquela pessoa guardando ônibus no ponto de ônibus, está lá sentado sem fazer nada, só esperando. Mas nós, como cristãos, nós não estamos apenas sentados aguardando o retorno de Jesus. Nós esperamos agindo, servindo, nos movendo, nos envolvendo com aquilo que Deus tem proposto para nós. Então, quem de fato tem essa esperança verdadeira em Cristo, está agindo e está caminhando em direção ao destino final dela, que é se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Esse é o destino final. E a segunda coisa importante que nós vemos nesse texto é que a esperança tem a ver com a forma como se espera o que se crê. Então, como a esperança não é só um sentimento, ela também é um comportamento, João fala aqui que quem está com essa esperança se purifica. Entra num processo de transformação.
essa expectativa pelo futuro nos faz nos preparar para ele. Semelhante a uma pessoa que vai casar, né? Ela entrega os seus convites, né? Marca a data, os noivos começam a preparar, aluga a roupa, prepara a decoração, faz todo um preparativo para finalmente chegar o dia do casamento. Assim também é aquela pessoa que tem esperança de fato em Cristo. Ela começa a se preparar para o dia do encontro com Jesus. Ela não vive nessa terra de qualquer forma. E a Bíblia fala isso, ela simboliza esse encontro da igreja com Cristo, a igreja sendo a noiva e Cristo sendo o noivo, como o dia do casamento. E a Bíblia também fala que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, Jesus está preparando a sua noiva, tirando toda a sujeira, vestindo ela, adornando para que no dia do casamento ela esteja pronta para encontro com o noivo. Então existe uma preparação. A nossa esperança nos leva a esperar agindo, e essa ação é se preparar para o nosso destino, vivendo um processo de purificação. E nós também podemos chamar esse processo de santificação. Hoje nós vamos refletir sobre a esperança que nos leva a nos santificar diariamente. Santificar, então, é esse ato de nos purificar. Além da santificação ser uma consequência de quem vive com essa esperança em Jesus, também eu quero apontar hoje aqui 2 razões bíblicas do porquê você e eu devemos nos santificar. E o primeiro ponto que está na sua guia, você pode completar, diz: me santifico por causa de Jesus. Me santifico por causa de Jesus. Então, a primeira razão que nós vemos nesse texto que nos motiva a viver nessa santificação é Cristo. Como diz no final do texto: purifica-se a si mesmo assim como Cristo é puro. Existe um padrão, existe uma identificação, existe um molde a ser seguido. Não é a santificação que eu acho, a purificação que eu acho suficiente, o patamar que eu acho suficiente diante de Deus. Não, o padrão é bem leve, é ser igual a Jesus. Esse é o alto nível, existe já o padrão. Então, santificar-se é se identificar com Cristo. Nos tornar parecidos com Cristo é o nosso alvo final. Cristo foi o Filho perfeito de Deus e nosso exemplo de como devemos ser como filhos do nosso Deus também. Essa identificação, nos tornar cada vez mais parecidos, semelhantes a Jesus, passa por 3 etapas da nossa vida. A primeira, nós somos justificados. A partir do momento que você recebeu Jesus, toda a tua culpa do pecado, todo aquele peso que nós carregávamos, nossa condenação, foi apagada, foi anulada no sangue de Jesus. Então, nós somos declarados eternamente perdoados. Agora sim, nós temos nossa conexão com Deus restaurada e o direito, através de Jesus, de morar no céu e estar eternamente com Deus. A segunda etapa desse processo de identificação é quando nós somos santificados, que é o que está acontecendo hoje, a partir do momento que você recebeu Jesus. É quando nós somos separados de uma vez por todas para viver para a glória de Deus para sempre. É a experiência de crescer na semelhança de Cristo. E por último, que também reflete nesse texto aqui, a última etapa da nossa identificação é quando nós seremos glorificados. É quando finalmente a obra vai estar completa. Sabe quando você vê o texto na Bíblia que fala que com certeza a boa obra que foi começada em nós vai continuar até o dia de Cristo. Ela vai se completar, o final. O fim da obra é só no dia de Jesus. Porque nessa terra a gente pode se dedicar e mesmo assim acho que não tem como não. Porque só com o poder da transformação do dia da glória que nós vamos totalmente receber um corpo glorificado, livre de fato de todas as amarras dessa terra. Então, nós vivemos esse processo de identificação, de se tornar parecido com Jesus. O que seria isso? Pensar como Jesus pensa, sentir como Jesus sente, falar e agir como Jesus agiria e age. Mas nós sabemos que naturalmente nós não somos assim. Por isso nós precisamos mudar isso através desse processo de santificação. Por isso que a gente se purifica. Quando a gente recebeu Jesus, a antiga natureza, a gente fala o velho homem, aquela antiga vida, foi morta. Mas ela não desapareceu. Agora você precisa se despir dela diariamente. Você resolveu, agora você não está mais escravo do pecado. Quando nós estávamos sem Cristo, nós éramos escravos. A Bíblia fala escravos do diabo. É forte, mas é isso. As pessoas que estão sem Deus, elas têm um senhor. Elas têm um patrão e é o diabo. Não tem meio termo. Ninguém é dono de si nessa terra. As feministas querem dizer que elas mandam em si mesmas. Mas ninguém manda, não. Tem alguém mandando ali. Sempre tem, né? Então, tanto se eu me posiciono para Deus, eu vou ter o meu Senhor, o meu patrão como Deus. Agora, se eu não me posiciono com o Senhor, o diabo passa a ser o meu Senhor.
E por isso que eu estou escravo. Por isso, quando nós olhamos as pessoas que estão sem Deus, a gente não entende como é que elas conseguem ter uma vida assim de pecado, se sentir bem com o que elas fazem, conseguir levantar com a consciência tranquila. Porque elas têm um chefe, um pai, que não pesa elas. E que incentiva elas a fazerem isso. Elas estão escravas. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós não estamos mais escravos desse pecado. Nós não temos mais como pai o diabo, nós temos outro pai e outra natureza. Então, nós vamos viver esse processo de nos despir diariamente dessa velha natureza. É o que está escrito lá em Efésios. Portanto, abandonem. Em outra tradução fala despir-se. A velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com sua própria natureza e que mostra na vida verdadeira a qual se mostra na vida verdadeira a qual é correta e dedicada a Ele. Então, diariamente esse processo de santificação significa eu deixar aquele velho homem, aquelas velhas práticas para trás. Existe um caminhar. Quem sabe daqui a um ano Deus vai te pedir algo que hoje você está fazendo e você não percebe ainda que é pecado. Imagina se Deus chegasse hoje e dissesse tudo que nós temos que mudar numa pancada só. Nós não saberíamos nem por onde começar. Mas Deus é um Deus de processos. Ele vai passo a passo em nossa vida. Então hoje, o que Deus está pedindo para você fazer hoje você deve mudar. Se você mudou, você está santo. Ah, mas aquela pessoa ainda está fazendo umas coisas que são erradas, mas ela não percebeu. Mas diante de Deus, a consciência dela está santa. A partir do momento que ela recebe entendimento que ela deve abandonar, mudar algum comportamento, daí se a pessoa não mudar, ela está em dívida. Porque afinal, finalmente, nós somos libertos desse pecado. Não precisamos mais estar presos a ele. Nós podemos viver uma vida de transformação. John Wesley disse, a conversão tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo do cristão. Tudo aquilo que nós carregamos agora tem que ser deixado para trás. Então, por mais que está declarado como morto, no sentido que ele não tem mais poder, a velha natureza não tem mais poder sobre nós, ela ainda não desapareceu porque estamos nessa terra. Ela só desaparecerá completamente no dia de Cristo. E por isso nós vivemos esse processo de dia a dia nos vestir da nova natureza. A santificação é uma decisão nossa e uma obra feita por Jesus. Nós não temos como nos santificar a nós mesmos. A santificação é um processo sobrenatural.